medalha da Ordem do Mérito Eleitoral de Sergipe ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convidamos para a composição da mesa o excelentíssimo senhor desembargador José dos Anjos, presidente do TRE de Sergipe, o eminente corregedor regional eleitoral, desembargador Diógenes Barreto, o procurador regional eleitoral, Dr. Heitor Alves Soares, os juízes membros Marcos Antônio Garapa de Carvalho, Edivaldo dos Santos, Hélio de Figueiredo Mesquita Neto, Sandra Regina Câmara Conceição e Raimundo Almeida Neto, além da secretária judiciária, senhora Ana Maria de Carvalho Dantas. A aludida comenda foi criada em 18 de junho de 2003, através das resoluções 181 e 182, ambas deste TRE, e tem como objetivo reconhecer publicamente a contribuição prestada por cidadãos com vistas ao constante processo de aprimoramento dos serviços eleitorais e ao engrandecimento da justiça eleitoral em Sergipe. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador José dos Anjos, presidente do TRE de Sergipe. Bom dia, boa tarde a todos. Declaro aberta a presente sessão solene e designo os doutores Edivaldo dos Santos e Hélio de Figueiredo Mesquita para conduzirem até esta mesa os representantes dos três poderes constituídos no Estado de Sergipe. Senhor José Carlos Felizola Filho, secretário-geral de Estado do Governo, representando o excelentíssimo senhor governador do Estado. O senhor José Macedo Sobral, deputado estadual, representando o excelentíssimo presidente da Assembleia Legislativa. O desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Sergipe. Agradeço, em nome do Tribunal Regional Eleitoral, a presença de todos os senhores aqui presentes. Designo o desembargador Diógenes Barreto e o Dr. Marcos Antônio Garapa de Carvalho para introduzir neste plenário o homenageado ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Convido a secretária judiciária deste TRE, senhora Ana Maria Rabelo de Carvalho Dantas, para proceder à leitura do ato de concessão da medalha. O grão-mestre da Ordem do Mérito Eleitoral, desembargador José dos Anjos, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 3º da Resolução TRE Sergipe 181/2003, tendo em vista a competência prevista no artigo 2º da Resolução TRE Sergipe 182/2003, concede distinção honorífica da Medalha do Mérito Eleitoral ao ministro José Antônio Dias Toffoli, em reconhecimento à contribuição valiosa e desinteressada, efetivamente prestada em prol do constante processo de aprimoramento do serviço eleitoral, assim como pela necessidade de reconhecimento público do trabalho desenvolvido com vista ao agradecimento desta justiça, fazendo consignar que a reverência é uma distinção honorífica oferecida a fim de incentivar uma maior cooperação com esta Corte de Justiça, assim como também o exercício da cidadania. Aracaju, 13 de janeiro de 2020, desembargador José dos Anjos, grão-mestre. Neste momento, o desembargador José dos Anjos agraciará com a medalha do mérito eleitoral o ministro Dias Toffoli, o que o fará em seu grau máximo, qual seja o Gran Cruz.
Excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, em nome de quem eu saúdo a mesa e as autoridades aqui presentes e representadas. Senhor ministro, é uma honra para o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe contar com a presença do ministro Dias Toffoli, presidente da mais alta Corte de Justiça do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, e também presidente do Conselho Nacional de Justiça, órgão que, em 2009, laureou o Tribunal Regional do Estado de Sergipe, com o selo Diamante relativo ao Prêmio Nacional de Qualidade do CNJ. Reconhecimento justo que veio coroar o trabalho desenvolvido pelos nossos juízes e servidores, que associados à ação do Ministério Público Federal e Estadual, da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, dos advogados militantes do Estado de Sergipe, todos comprometidos com o zelo e a competência que lhes são atribuídas para qualificar este tribunal com o selo Diamante. A medalha de mérito eleitoral, ora proferida ao ministro em seu mais alto grau, que é Gran Cruz, torna-se justa e apropriada, posto que se faz em reconhecimento aos louváveis serviços prestados por ele à Justiça Eleitoral, principalmente quando esteve à frente da presidência do TSE, no biênio 2014-2016, tendo conduzido com maestria as eleições municipais de 2016. No período foram julgados 3.986 processos e realizados importantes feitos, tais como a implantação do PJE e do SEI, sistemas hoje de fundamental importância, uma vez que servem de base para as tramitações dos processos judiciais e administrativos, respectivamente, e que trazem a modernidade para a justiça eleitoral. Também foi iniciativa do ministro a implementação do Programa de Qualidade de Vida do Trabalho, elemento essencial para a humanização dos integrantes da Justiça Eleitoral. E o lançamento da Biblioteca Digital do TSE, também instrumento fundamental para a melhoria da qualidade dos servidores e de todos aqueles que militam na Justiça Eleitoral. Tendo ainda atuado ativamente no processo de difusão da reforma eleitoral junto ao Congresso Nacional, tornando obrigatória e periódica a realização de testes públicos de segurança do Sistema Eletrônico de Votação e Apuração. Também é instrumento fundamental para a transparência de todo o processo eleitoral. Por essas e tantas outras realizações, é que tenho orgulho de ora condecorar o ministro Dias Toffoli com a medalha de mérito eleitoral de Sergipe. Assim, senhor presidente, seja
receba esta homenagem, com reconhecimento deste tribunal, da contribuição que Vossa Excelência trouxe para este tribunal de modo especial, mas para toda a justiça eleitoral brasileira. Essa honradez que Vossa Excelência nos traz é o reconhecimento do Tribunal Regional Eleitoral para que possamos cada vez mais estimular e congratular-nos com aqueles que produzem e aqueles que fazem um trabalho produtivo para a justiça eleitoral. Portanto, agradecemos a colaboração de Vossa Excelência e este é um pequeno reconhecimento do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Muito obrigado. Obrigado. Vossa Excelência, Agora a palavra. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Cumprimento o desembargador José dos Anjos, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe, também o Dr. José Carlos Felizola Filho, secretário-geral de Estado, representando o governador do Estado, com quem estávamos agora há pouco no Palácio, em almoço com todo o sistema de justiça, excelentíssimo senhor deputado José Sobral, deputado estadual, representando a Assembleia Legislativa, desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, presidente do Tribunal de Justiça. Hoje de manhã estivemos lá e também tive a honra de ir lá receber a medalha do mérito do Judiciário do Estado de Sergipe, da Justiça Estadual. Desembargador Diógenes Barreto, vice-presidente e corregedor do TRE, doutor Heitor Alves Soares, que representa o Ministério Público Eleitoral, atuando junto a esse tribunal, o prefeito de Aracaju, aqui presente, senhor Edivaldo Nogueira Filho, senhor Eduardo Dávila, procurador-geral de Justiça, também presente. Essa integração de todo o sistema de justiça é extremamente importante, carinho e atenção. Só tenho a agradecer, presidente José dos Anjos, a toda a justiça do Estado de Sergipe e cumprimentá-los. E agradecer e cumprimentar. Agradecer aos integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa de Vossa Excelência, que me fez a entrega, mas agradecendo a cada um dos juízes, membros do TRE, essa homenagem que recebo da Ordem do Mérito da Justiça Eleitoral do Estado de Sergipe, justiça especializada que atua na pacificação das eleições e na organização das eleições. O Brasil tem um sistema em que a confiança no Poder Judiciário fez com que o Judiciário fosse o organizador das eleições. Isso é histórico, isso vem desde a Revolução de 30, com a criação em 32 da Justiça Eleitoral, que era já um pensamento e um sonho do próprio Assis Brasil, já desde que ele era deputado estadual no Rio Grande do Sul, quando lá já defendia, no final do século XIX, que as eleições deveriam ficar a cargo daquele ramo do Estado, daquele poder do Estado que sabe agir com competência e com imparcialidade. O judiciário brasileiro é o judiciário que mais julga no mundo. Hoje temos 78 milhões de processos em todos os ramos do judiciário. Justiça estadual, justiça eleitoral, justiça federal, justiça do trabalho e justiça militar. São decisões que são tomadas aos milhões por ano. Em 2018, os dados demonstram que cerca de 32 milhões de processos foram finalizados. Isso é quase o total de número que existe de processos, por exemplo, na China, e mais do que o que existe de processo, por exemplo, na Rússia. Muitas vezes se diz que o judiciário custa caro, que é uma despesa, mas ninguém percebe a quantidade de decisões que são tomadas, pacificando
as relações sociais, relações econômicas, relações culturais, as relações políticas, que é o ramo em que atua exatamente a justiça eleitoral, a justiça especializada nas eleições. Só em uma eleição municipal nós temos em torno de 500 mil candidatos, o que gera de imediato 500 mil requisições de registro de candidatura. São 500 mil processos. Depois, 500 mil prestações de contas. 1 milhão de processos, que são julgados de uma velocidade muito rápida, de uma eficiência de alta qualidade e que tem no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe o tempo médio mais rápido de julgamento de processos entre todos os 27 tribunais regionais eleitorais. E não só esse indicador, mas outros indicadores que tivemos oportunidade de mencionar agora há pouco em reunião no gabinete da presidência, demonstram que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Sergipe fez por merecer o prêmio de selo diamante, que eu vejo que está aí, inclusive no elevador, tem lá a réplica do selo diamante, que se encontra no gabinete da presidência, exatamente demonstrando o reconhecimento por esse trabalho tão importante, que é um trabalho feito pelos magistrados que compõem o tribunal, pelo sistema de justiça e também na justiça eleitoral, com uma participação extremamente importante dos servidores e colaboradores. Até porque todo magistrado na justiça eleitoral ele tem mandato, ele passa e o corpo funcional permanece e é um corpo funcional. Eu sei porque fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, já fui presidente da Justiça Especializada Eleitoral no âmbito nacional, e são servidores que se dedicam de corpo e alma para além das suas obrigações em fazer o melhor para a prestação jurisdicional e para as organizações das eleições, que vão para além da decisão jurisdicional, porque é um trabalho administrativo. A Justiça Eleitoral, ela enfecha 3 competências. Ela organiza as eleições, ela julga as eleições e ela faz a orientação ao sistema político partidário e de candidaturas, ou seja, uma espécie de normatização das eleições. É um trabalho extremamente importante e relevante, e é com satisfação que nós visitamos o Tribunal Regional Eleitoral nesse reconhecimento das atividades que aqui são desempenhadas com excelência e daí o merecimento do prêmio Diamante de Qualidade. E, particularmente, muito honrado com essa homenagem que me presta o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe com essa medalha da Ordem do Mérito Eleitoral. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de encerrarmos essa atividade, essa solenidade, eu gostaria de agradecer a presença de todos, de modo assim bem particular ao ministro Dias Toffoli, que nos honra com a sua presença, a sua inteligência emocional, a sua simpatia. Ele tem sido absolutamente tranquilo e demonstra que a sua qualidade pessoal supera qualquer situação que apenas engrandece a presença de todos e nos dá um incentivo de que continuemos a trabalhar em prol de uma justiça mais célere e mais eficiente. Queremos agradecer a presença do senhor José Carlos Felizola Filho, que aqui representa o governo do Estado de Sergipe, do José Macedo Sobral, ou chamado Zezinho Sobral, que está representando o Poder Legislativo do Estado de Sergipe, do presidente Osório de Araújo Ramos Filho, um baluarte, um homem que tem dignificado a magistratura sergipana e também dignificado a magistratura brasileira. Queremos agradecer a presença do doutor Eduardo Dávila, um companheiro assim extraordinário, que tem, através do Ministério Público, subsidiando o trabalho do Ministério Público Federal, contribuindo de forma extraordinária
para a grandeza dos trabalhos da Justiça Eleitoral. Queremos agradecer também a presença do doutor Edivaldo dos Santos, prefeito da capital, a doutora Yolanda Guimarães, nossa colega, doutor Alberto Romeu, doutora Flávia, que estará tomando posse no Conselho Nacional de Justiça no dia 17, e todos os senhores estão convidados para a posse. Queremos agradecer também a presença da doutora presidente da AMB, Renata Gil, que também tem demonstrado uma simpatia extraordinária, já esteve na festa nossa de fim de ano, e ela tem acompanhado o presidente Dias Toffoli de forma permanente, com o objetivo também de integrar os advogados do Brasil, que é uma das forças extraordinárias do sistema judiciário brasileiro. Enfim, queremos agradecer à Corte e queremos agradecer a presença de todos, e eu declaro, portanto, encerrada essa solenidade, desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado a todos. Deus nos proteja. Obrigado.